Salve, rapaziada. Bora ver sobre as diferentes funções de cada Pokémon aí na PXG. Eu recebi um viewer aí, pediu para eu fazer esse vídeo, então vamos fazer. Essas são todas as funções que tem no jogo, eu não vou falar de todas, eu vou falar só de função PvE, porque é o que importa pra gente, né? PvP, quem liga? Esse é uma tabela de dano, tipo assim, o gráfico não tá nada certo, tá? É só pegar um gráfico aleatório. Mas é a tabela de dano, já mostrei em outro vídeo, né? Tem o que mais dá dano: causador de dano explosivo, sem stun. Depois vem causador de dano explosivo com stun. Depois vem os off-tanks. Depois vem os dano por segundo, né, DPS. Porém, cuidado: causador de dano explosivo é o que mais dá dano explosivo. Se a gente está pensando em uma boss battle, se a gente está pensando em um duelo, causador de dano contínuo, como ele vai ao longo do tempo acumulando dano, já que o cooldown dele é menor e tal, ele vai cada vez mais subindo essa escadinha, conforme a luta vai durando mais tempo, né? Então, caçador de dano contínuo, suporte healer, speedster e tanque. Healer e speedster, sinceramente eu nem sei quanto de dano eles dão, mas eu imagino que eles sejam mais ou menos aqui, pelo que eu já usei deles, sabe? Mas é meio no olhômetro, vamos falar assim. Não é realmente testado de fato. E Tier 1 é o que mais dá dano, Tier 2 segundo lugar, Tier 3 o pior de todos. Basicamente o Tier 3 são Pokémon nível 80, Tier 2 Pokémon nível 100 e Tier 1 Pokémon nível 100 também, mas aí a gente já vai para Shines e Megas, Pokémon mais difíceis de pegar. Tem algumas exceções, né? Óbvio, mas via de regra é isso. Como que funciona o balanceamento? Salve pro Masron aí. Eu peguei. Masron é um streamer. Ele tem alguns vídeos no YouTube também, mas o principal dele é stream. Ele faz stream todo santo dia no SS, né? 7h40 da manhã ele tá ligando a stream. Ele vai, assim, horas, sabe? Salve pro Maçom, peguei essa tabela de dano dele, tá? Não foi eu que fiz esse teste de dano. Então vamos lá. Shiny Donphan, Tier 2, dano explosivo sem stun. Ele é o que mais vai dar dano aqui na nossa tabela. Peguei só Tier 2, né? O que mais vai dar dano? Dá 188k de dano. Depois vem o Hippowdon. Hippowdon também é um caçador de dano explosivo, com a diferença que ele tem stun. 173 de dano. Depois vem o Off-Tank, que eu peguei o Steelix, 146.6k de dano. E aqui uma menção honrosa para o Solrock, que ele é um caçador de dano explosivo sem stun, assim como o Shiny Donphan, porém ele é um Tier 3, e eles dão o mesmo dano, basicamente, né? O Solrock dá 200 de dano a mais só, mas assim, esse 200 de dano a mais, inútil, né? Vai ser igual. E o tanque que, assim, não vai dar nada de dano, né? Tipo, 2 vezes o dano do tanque não chega no Donphan ainda. Se você estiver numa posição que você vai escolher seu time da NW, por exemplo, você está entre, pô, eu uso um caçador de dano explosivo Tier 3 ou um Off-Tank Tier 2, optem pelo Off-Tank Tier 2, por quê? Primeiro que ele vai tancar mais, já que ele é Off-Tank. Segundo, que o caçador de dano explosivo sem stun, ele não tem stun. Todo Off-Tank vai ter stun necessariamente. Então vamos falar de cada um. Aqui é um clipezinho de uma morte minha, mas eu estou usando o Sudowoodo, que é um Speedster. O Speedster, ele vai ter um Protect e uma skill que vai fazer ele correr rápido. E você vai lá, dá o combo nele e já era. Vou pausar aqui porque eu não quero mostrar minha morte. Não, dá pra... Ai, dá pra continuar ainda, vai. Vai dar o seu danozinho ali em área, que não é muito, mas é um danozinho. Ele vai ter o Protect para não morrer. Ele é basicamente um Pokémon bom para quests. E a ideia dele é que você use o combo dele, dê Protect e fique batendo vários revives, né, um seguido do outro, para ficar fazendo esse combo toda hora. E a ideia de Speedster é porque realmente é para ficar dando combo rapidamente, sabe? É bom para quest, como por exemplo que eu estou fazendo a quest do Dito, né, da Duplica.
sei lá, Brotherhood Quest, Mewtwo Quest, várias quests que você vai precisar de um Speedster. Não tem mistério. Você vai usar só em quest, basicamente. Quest que o Pokémon inimigo dá muito dano e você tem que usar o Protect dele para ficar revezando esse Protect toda hora. Off-Tank. Ele é um equilíbrio entre defesa e ataque, né? Então, e ele também tem stun. Quando a gente pensa em hunts do nível 150 ao 300, Off-Tank é o ideal para isso. Estou, por exemplo, huntando o Blaziken aqui. Basicamente, você vai huntar e você vai usar ele para lurar os Pokémon, e depois que já tiver tudo em volta do seu Pokémon, você vai usar seu full combo e stunar. Se eles morrerem, morreram. Se não morrerem, como eles estão stunados, você pode bater um revive, você pode trocar de Pokémon, depende da situação que você está fazendo aí. Se usa na NW também, já que na NW você vai precisar lurar primeiro e depois ir trocando, né, rotacionando vários Pokémon ali. O Speedster você só vai usar em Quest, esse aqui você já usa na NW, no começo da NW, né? Depois você vai, quando você tiver nível bem mais alto, você vai começando a parar de usar os off-tanks da NW. Então aqui, dano explosivo, eu trouxe um clipe desse cara que tá na NW, huntando. Ele lurou de Lopune, que é uma off-tank, beleza? Depois ele vai trocar para um tanque com stun, um dano explosivo com stun, perdão, que é o Salk. Hariyama, dano explosivo com stun. E aí ele vai finalizar com um dano explosivo sem stun. O dano explosivo é dano explosivo. Você vai colocar ele, vai dar um dano explosivo. Porém, ele não tem a mesma vida que o off-tank tem, sabe? Então por isso que ele vai precisar lurar primeiro com o off-tank. O off-tank não vai dar tanto dano, mas ele vai servir para lurar. Depois que já está tudo luradinho, tudo bonitinho, aí ele troca para o dano explosivo. Por que ele tem que trocar para o dano explosivo com stun aqui, que é o Salk? Por que ele não puxa direto um sem stun, já que iria dar mais dano? Porque o com stun vai te permitir usar vários Pokémon. Então, por exemplo, ele usou o Salk, stunou. Aí ele vai usar o Shiny Hariyama, vai stunar de novo. E aí sim ele vai vir com o que mais dá dano, que é o Shiny Machamp aqui no caso, que é um dano explosivo sem stun. Se ele não tivesse usando o stun, ele não ia conseguir trocar de Pokémon assim do lado do Lure dele, né? Então a ideia é essa. Ó, usou um pouco explosivo com stun, daí o segundo pouco explosivo com stun, e agora o finalizador, que é o dano explosivo sem stun. Finalizador e dano explosivo sem stun é a mesma coisa, tá? Não, tá certo. Tanque. Tanque eu vou separar em duas etapas. Que primeiro é o tanque solo. O tanque solo não tem muito mistério, tá? Todo tanque solo ele vai ser igual. Ele vai ter uma skill de defesa. Talvez não seja Defense Cure, mas seja alguma outra, né? Aqui eu peguei as skills do Ampharos. Ele vai ter uma skill de defesa, que aumenta a defesa do Pokémon por 10 segundos. Ele vai ter uma skill de Protect, que deixa o seu Pokémon invulnerável por 6 segundos. Igual o Speedster. O Speedster também tem Protect, né? É a mesma skill, se vocês forem ver aqui. É a mesma skill do Sudowoodo. Então, vai ter uma skill de Protect, que deixa vulnerável por 6 segundos. E vai ter uma skill de Miss em área. No caso do Ampharos, é uma skill de Miss que dá dano também, que dá o Paralyze. Se você for ver a Pyroar, por exemplo, é uma skill de Miss que só dá Miss, ela não dá dano. Mas vai ter uma skill de Miss. Tem um porém aqui, tem mais coisas do tanque, porém eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Se você tá, que nem eu aqui, tô só usando um Dusclops, lá em Fena aqui mesmo, só pegando mato, você consegue. Basicamente isso que você vai precisar saber. Outros conteúdos que você quer usar o tanque, por exemplo, uma Dimensional Zone, quer tancar uma Hunt, às vezes uma Quest, esses conteúdos que são mais simples, você só vai usar isso também. Vai começar primeiro com Defense Cure para aumentar a defesa. Aí ele bateu pouca vida, usa um Protect para poder usar uma Potion também. Usa um Miss.
Lembrando que o Miss ele também puxa o agro dos Pokémon, mas né, já falo disso. Basicamente é isso, não tem muito mistério. Aqui a gente começa a complexificar. Trouxe esse clipezinho de um pessoal fazendo Suicune. Basicamente aqui tem 3 funções nesse clipe. O Tangrowth, ele é o tanque. O Lilligant é o Sup Healer. E o Shiny Raichu, que tem 2, são os DPS, né, o dano por segundo. Então vamos começar de novo esse clipe. Vamos prestar atenção só no Tangrowth. Primeiro o Tangrowth começa tancando. Lembra aquilo que eu falei? Tem o Defense Curve, tem o Protect e tem o Protector, que é uma passiva extra. O Protector faz com... O que o Protector faz? O Pokémon provocará oponentes com algumas de suas habilidades, forçando a mirar no usuário. Essas habilidades só podem ser usadas por Pokémon conteúdo PV. Então, sempre vão ter 2 skills, uma single target e uma em área, que são as skills que vão puxar o agro do Pokémon. No caso aqui é uma boss fight, então vai puxar o agro do boss. O Ampharos eu não tinha certeza se era o Swift, eu acho que é. Eu acho que são essas 2 skills do Ampharos, eu não tenho certeza porque ele não especifica na Dex. Mas o Electric Storm e o Swift do Ampharos puxam o agro. Vocês vão ver que a Trangolf ela vai bater na Suicune normal. Foca só na Tangrowth, tá? E o Suicune, em dado momento, ele vai usar uma skill em área, que é um dano em área em volta dele. Vai ficar vermelho em volta do Suicune. Quando o Suicune usa essa skill, ele muda de agro. Vocês vão ver, quer ver? Ó, tá lá no Tangrowth, certo? Ó, usou a skill, vai mudar de agro. Mudou pro Shiny Raichu. Aí, ela usou o Bullet Seed. Não consigo mudar. Mas ela vai usar um Bullet Seed, que é uma skill target, que vai soltar várias sementinhas na Suicune. E essas sementinhas vão puxar o agro de volta para Tangrowth tancar. Essa sementinha vai puxar o agro porque no Protector, a skill que puxa o agro é essa sementinha. Tem 2 skills, lembrando. Tem tanto uma skill single target. Ó, ela vai usar a sementinha, usou a sementinha, pronto. Suicune voltou para Tangrowth. E vão ter a skill em área também, que vai fazer a mesma coisa. Em boss fight, então, você não vai ficar usando suas skills sem parar, que nem um louco, como tanque. Você vai usar suas skills quando você precisar usar suas skills para puxar o agro. Lembrando, são só 2 skills que puxam o agro, o resto você vai poder usar meio que como você quiser. Alguns boss você vai precisar guardar o Protect, para usar o Protect em horas chave, vamos falar assim, onde você não vai conseguir desviar de uma skill, então você vai ter que usar um Protect para se proteger daquela skill. Outros boss, eu não vou falar de cada boss especificamente, mas por exemplo, o Gama, que é o boss do Venusaur, o Terror do Venusaur. Ele tem uma skill que você sempre vai usar o Protect no Solar Beam dele, porque você não vai desviar do Solar Beam, né? Então você tem que usar o Protect. Outros boss, você consegue desviar de todas as skills. Então você pode usar o Protect meio que quando você quiser, sabe? Quando você estiver meio desconfortável, numa situação meio ruim, você usa o Protect. Não vai ter um horário certo para você usar, então varia de cada boss. De resto é isso, aprender o que cada boss faz, quando você vai precisar usar a skill de puxar agro, quando você não vai precisar e tal. Agora o DPS, que na PXG eles chamam de OTDD, né? Que é Overtime Damage Dealer, que é causador de dano por segundo, basicamente é isso. Prefiro chamar de DPS. O DPS aqui é o Raichu. Não tem mistérios, ele vai ficar usando skill sem parar toda hora que ele puder, causando o máximo de dano por segundo. Ó, aqui ele fez surfar o Suicune, por exemplo, que é uma skill que ela vai abrindo e aí ele vai andando para que a skill, conforme ela vai abrindo, ela também vai pegando várias vezes o Suicune. Basicamente o Overtime Damage Dealer, que é esse Raichu aqui e esse aqui, ele tem skills com cooldown baixo e que dão um dano considerável. Então, se a gente for ver lá na nossa tabelinha, o Overtime Damage Dealer no dano explosivo ele não vai dar tanto dano, mas como o cooldown é baixo, deixa eu voltar aqui, ó.
10 segundinhos só o cooldown, por exemplo. O Shiny Raichu tem 2 skills de 10 segundos, tem uma skill de 20. Então, como o cooldown é baixo, ao longo do tempo ele vai compensando esse dano, sabe? Então, por isso que é Overtime Damage Dealer, porque ele tem um dano considerável em um cooldown baixo. Não tem muito mistério também. Desvia das skills e usa todas as suas skills que você puder, não tem muito mistério. Aí o Overtime Damage Dealer, ele é só para boss battle e para duelos. Tipo, na Liga Jotô lá, que tem o na Liga Jotô tem os vários duelos, um seguido do outro, aí você vai precisar de um Overtime de Damage Dealer, né? Um time só de Overtime de Damage Dealer. Na, na quest da Chosen, a The Chosen One Quest, você vai precisar de Overtime de Damage Dealer, provavelmente. Dá pra fazer com dano explosivo também, né? Nível mais alto, mas você também pode usar o Overtime de Damage Dealer para fazer os guardas da Chosen. Então, todo o conteúdo que você precisar dar dano em um Pokémon só e que você vai ficar um certo tempo ali para conseguir matar, você vai usar o ATDD. E agora o Sup ele é igual ao ATDD, com a diferença que ele é um healer. Ele, do mesma forma que o ATDD ele vai ser um dano contínuo, o Sup ele vai ser um heal contínuo, vai ser uma cura contínua. No caso é a Lilligant. Então, ó, a Lilligant, aqui eu coloquei um Heal Pulse que é do Non Legion, porque eu não tinha Dex da Lilligant. Mas a Lilligant, se vocês forem ver, ela vai ficar curando constantemente todo o time dela. Ó, vamos ver. Cura, cura, cura. Ó, curou em área, uma área bem grandona. Aí agora usou uma outra skill de cura, então ela vai ficar constantemente dando várias curas pequenas pro time dela. Da mesma forma que o ATDD vai dando vários danos pequenos no boss, né? Então, o Sup ele também só tem essa função, tá? Ele só vai servir em grupo. E todo o conteúdo em grupo ele vai seguir essa. Todo não, vai, mas geralmente ele vai seguir essa função aqui, que é um Sup, dois DPS e um tanque. Um conteúdo em grupo que não segue essa premissa é a Dimensional Zone, que vai ser só um tanque e 3 danos explosivos. Não vai ser nem OTDD, vai ser 3 danos explosivos. Aí o cara vai tancando, vai lurando o máximo de Pokémon que der, e o time explode tudo que está na tela. Mas em boss fight, a premissa é essa: vão ser um tanque, 2 overtime de damage dealer e um suporte que vai ficar curando constantemente. Alguns suportes, por exemplo, no Legion, tem o No Legion, Palosand, tem a função também de dar protect no time inteiro ali, que está em volta dele, né? Alguns boss você vai precisar usar, alguns não, então você tem que aprender cada boss, né? Como que vai fazer, que Pokémon que é bom naquele boss. A ideia não é falar sobre cada boss especificamente, é mais sobre a função de cada Pokémon na PXG. Então, como vocês podem ver, o tanque, o Overtime Damage Dealer e o Sup, eles não têm função para quem joga solo, basicamente. Que é a função de lurar Pokémon, de matar um lure, de fazer essa rotação da NW, ou então uma rotação de Fennec. Geralmente, geralmente não. Sempre quando você for pensar em uma rotação para huntar, para hunt mesmo, a gente vai estar falando de dano explosivo ou de off-tanks. Off-tank ou dano explosivo com stun e sem stun. Aí a gente vai. Você tem que montar a sua rotação de NW aí conforme você for conhecendo mais o seu time, vamos falar assim. Eu fiz já um videozinho sobre rotação da NW, se quiser ver. Fiz essa semana, eu acho. Semana passada, uma coisa assim. Sobre rotação NW. Só voltar alguns videozinhos aí que você vai encontrar. Acho que é isso. Em resumo, é isso. E que Heldes usar, na verdade, né? Tank usa Defense, Overtime Damage Dealer usa ataque,
Sup, usa ataque. Dano explosivo, com e sem stun, usa ataque também. Off-tank, usa ataque. No meu tutorial de Held eu até falo as combinações que dá pra fazer, mas assim, dá pra usar Defense no off-tank, dá pra usar Block no off-tank, mas via de regra, tudo que usa ataque vai crítico também, e tudo que usa def vai block também, no device, né? É isso então, beleza? Qualquer dúvida, manda mensagem no jogo, deixa aí nos comentários também, se quiser, que eu respondo sempre que eu posso, beleza? Talvez eu não saiba, mas se eu puder responder, eu respondo. Tamo junto, valeu, e é isso.